Mistérios do Apocalipse. O fim dos tempos, desde os primórdios da humanidade. O ser humano olha para o céu e se pergunta sobre o futuro, sobre o destino do mundo, sobre o que virá depois da vida. Mas entre todas as profecias, entre todas as palavras sagradas, nenhuma desperta tanto temor, tanta curiosidade e tanto mistério quanto o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João. Um livro que não é apenas uma narrativa, mas uma revelação, uma janela aberta para o sobrenatural, onde símbolos, visões e juízos se entrelaçam para anunciar o desfecho da história da humanidade. Um livro que fala do triunfo de Deus, mas também da queda do homem, que mostra a vitória da luz, mas também os horrores das trevas. O Apocalipse é como um espelho sombrio, refletindo tanto o medo do fim, quanto a esperança de um novo começo. E é exatamente por isso que este tema, carregado de enigmas, tornou-se um dos assuntos mais buscados, mais explorados e mais falados nos canais que mergulham nas sombras e nos mistérios da fé. A simbologia do Apocalipse. Ao abrir suas páginas, somos transportados para um universo de imagens enigmáticas. Um cordeiro que abre selos, cavalos de cores distintas cavalgando sobre a terra, estrelas que caem, rios que se transformam em sangue, criaturas que emergem do mar e da terra. O Apocalipse não fala em linguagem simples, ele se expressa por símbolos, e cada símbolo parece carregar camadas infinitas de significados. O cordeiro representa Cristo, o único digno de abrir o livro selado. Mas cada vez que um selo é rompido, um juízo é liberado sobre a humanidade. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, trazem consigo conquista, guerra, fome e morte, forças que já ecoaram na história, mas que ainda despertam medo quanto ao futuro. As trombetas anunciam catástrofes, o soar de cada uma traz uma nova praga, destruição de mares, rios, florestas, céus, até que 1/3 da humanidade perece diante dos eventos descritos. Então surge a besta, o falso profeta, e o dragão, símbolos do mal organizado contra Deus e contra os santos. Imagens que geram debates há séculos. Seriam sistemas políticos? Seriam impérios? Seriam líderes humanos ou poderes espirituais? O mistério permanece, o medo e a esperança. O Apocalipse é, ao mesmo tempo, um livro de medo e um livro de esperança. Medo porque descreve a ira divina sendo derramada sobre a terra. Medo porque fala de perseguições contra os fiéis. Medo porque mostra um mundo se desmoronando em guerras, pragas e caos. Mas esperança porque mostra que o mal não terá a última palavra. Esperança porque fala do retorno triunfal de Cristo. Esperança porque anuncia que toda lágrima será enxugada. Esperança porque mostra uma nova Jerusalém descendo do céu. Um lugar onde não haverá mais dor, nem luto, nem morte. O Apocalipse é uma advertência, mas também uma promessa, sinais do fim dos tempos. Muitos acreditam que estamos vivendo os sinais descritos nas profecias, as guerras que se multiplicam, as pandemias que assolam povos inteiros, as catástrofes naturais cada vez mais intensas. A tecnologia avançando a um ponto em que a própria liberdade humana parece ameaçada. A famosa marca da besta, o número 666, desperta debates em cada geração. Alguns associam a sistemas de controle, outros a governos autoritários, outros ainda a implantes tecnológicos ou moedas digitais globais. Será que estamos diante de uma preparação para um cenário profético? Ou tudo não passa de interpretações humanas diante do medo do desconhecido? De qualquer forma, a ideia de que um poder mundial controlará não apenas a economia,
mas a própria identidade das pessoas. Sempre encontra eco em nossa sociedade, interpretações ao longo da história. Desde que o Apocalipse foi escrito, os cristãos buscam entendê-lo. Os primeiros pais da Igreja viam nele a esperança da vitória final. Na Idade Média, muitos o interpretavam como uma metáfora da luta entre a Igreja e os impérios. Os reformadores o enxergaram como denúncia contra a corrupção religiosa de sua época. E em cada geração surgiram novas leituras, novos cálculos de datas, novas previsões sobre o anticristo e o fim. Mas todas tiveram algo em comum: a sensação de que os sinais estavam próximos, sempre próximos. O Apocalipse nunca perde sua força, nunca deixa de despertar a imaginação e o temor, mistérios não resolvidos. Entre os maiores enigmas estão a identidade da besta, o significado do número 666, a marca que seria imposta sobre a mão ou a testa. Alguns dizem que é simbólico, representando a rebeldia do homem contra Deus. Outros afirmam que será literal, uma marca visível, um sinal imposto por um governo global. Outro mistério é o papel de Israel. Muitos acreditam que a nação escolhida terá destaque nos eventos finais, que Jerusalém será o palco das últimas batalhas. E o anticristo, quem será? Um líder político carismático, um sistema religioso corrompido, uma figura espiritual que enganará as multidões? O Apocalipse levanta perguntas, mas raramente dá respostas diretas. E talvez seja justamente esse silêncio que aumenta o fascínio e o temor. O juízo final e a nova Jerusalém. Após selos, trombetas e taças. Após a queda da Babilônia, após a guerra final contra o dragão, o livro chega ao seu ápice, o trono branco. Diante dele, todos os mortos, grandes e pequenos, comparecem, e os livros são abertos, cada um julgado segundo suas obras. E aquele cujo nome não se encontra no livro da vida é lançado no lago de fogo. Mas para os fiéis, o destino é outro, uma cidade santa, uma nova Jerusalém, com ruas de ouro, muros de pedras preciosas, um lugar onde o próprio Deus habita com os homens, onde não haverá templo, porque o Senhor será o templo, onde não haverá noite, porque o Cordeiro será a luz. Esse é o fim do Apocalipse. Não apenas destruição, mas redenção. Não apenas juízo, mas vitória. Não apenas morte, mas vida eterna. Reflexão final. O Apocalipse continua sendo o livro mais misterioso da Bíblia. Um livro que não pode ser lido como uma simples história, mas como um convite à vigilância. Cada símbolo, cada visão, cada palavra carrega uma profundidade que atravessa os séculos e, ao mesmo tempo em que nos assusta, nos chama a permanecer firmes, porque no fim a mensagem é clara: o mal será derrotado, o bem triunfará, e aqueles que perseverarem herdarão a vida eterna. Por isso, os mistérios do Apocalipse nunca deixarão de fascinar, nunca deixarão de gerar perguntas, nunca deixarão de ser tema de estudos, debates e até mesmo de conteúdos audiovisuais. No coração humano, sempre haverá o desejo de saber o que virá, sempre haverá a busca por compreender os sinais, sempre haverá a curiosidade sobre o que está além do horizonte. E enquanto esse desejo existir, o Apocalipse continuará sendo lido, comentado, interpretado, continuará alimentando a fé, o medo, a esperança e o mistério. Encerramento final. E se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva em nosso canal. Deixe o seu nome nos comentários. Terei o prazer de orar por você.